Policiar outras pessoas, especialmente no que diz respeito ao comportamento, crenças ou decisões pessoais, muitas vezes reflete uma desconexão com os princípios centrais do autoconhecimento e da evolução espiritual. A jornada espiritual é essencialmente um processo interno, que exige introspecção e trabalho sobre si mesmo, em vez de uma preocupação com o que os outros estão fazendo. Quando alguém se concentra em corrigir ou controlar os outros, geralmente está desviando o foco de suas próprias questões e bloqueios internos. O autoconhecimento envolve reconhecer que todos os seres estão em estágios diferentes de desenvolvimento e têm seus próprios desafios e lições a aprender. Cada pessoa traz uma bagagem única de experiências, traumas e compreensões que moldam sua realidade atual. Por isso, tentar impor um caminho ou um conjunto de regras para outra pessoa pode ser uma forma de não aceitar que todos têm tempos diferentes de despertar e amadurecimento espiritual. É como olhar para o reflexo dos próprios defeitos ou inseguranças em outra pessoa, e ao invés de lidar com isso internamente, tentar mudar o externo. Do ponto de vista da evolução espiritual, o ato de julgar ou controlar outro ser humano é contrário aos princípios de amor incondicional e aceitação. O caminho do crescimento espiritual é marcado pela empatia, compaixão e respeito pelas diferenças de cada um. Espiritualmente, entende-se que cada ser está exatamente onde precisa estar em sua jornada, passando pelas provas e experiências necessárias para seu crescimento. A tentativa de intervir nesse processo natural, forçando mudanças externas, pode ser um sinal de que a pessoa ainda não compreendeu o princípio de que a verdadeira transformação vem de dentro. Além disso, o desejo de policiar o outro frequentemente está enraizado em inseguranças, medos ou a necessidade de validação. Quando alguém tenta controlar o comportamento ou as crenças dos outros, muitas vezes é um reflexo do que essa pessoa não consegue controlar em si mesma. Pode ser que haja uma sensação de desamparo diante de aspectos próprios que ainda precisam ser trabalhados. E em vez de encarar essas questões, o foco se desloca para o que os outros estão fazendo de errado. A evolução espiritual, em sua essência, é sobre transcender o ego. O ego é a parte de nós que se sente separada dos outros, que vê a vida como uma competição ou uma batalha de certo e errado, e que está constantemente em busca de validação externa. Policiar os outros alimenta o ego, pois coloca uma pessoa em uma posição de superioridade ilusória. Ao contrário, a verdadeira evolução é um processo de abandonar essa superioridade e ver a si mesmo como parte de um todo maior, em que todos estão interconectados e são dignos de amor e compreensão, independentemente de onde estão em sua jornada. Quando uma pessoa se dedica ao próprio autoconhecimento, ela começa a perceber que o mundo externo é um espelho de sua realidade interna. As coisas que nos incomodam nos outros geralmente são um reflexo de algo que ainda não resolvemos dentro de nós mesmos. Com essa consciência, a necessidade de policiar ou controlar o outro diminui, pois a pessoa se dá conta de que sua própria evolução depende de focar em seu próprio crescimento. O que nos afasta de nossa essência divina são as ilusões do ego, e é no confronto com essas ilusões que o autoconhecimento se aprofunda. Portanto, o crescimento espiritual genuíno requer uma mudança de perspectiva. Ao invés de tentar corrigir ou controlar o mundo ao redor, a pessoa precisa trabalhar internamente para elevar sua própria vibração, o que por si só já influencia positivamente o ambiente ao redor. A verdadeira mudança começa com a transformação interior. E é por meio do exemplo dessa transformação que outros podem, eventualmente, ser inspirados a mudar também.